Fala galera, tá começando mais um OneCast, o podcast aqui da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba, Juventude One. E hoje a gente tá aqui com os nossos convidados, o pastor, mas eu vou chamar ele de Luca Martini, pastor Pedro, que é nosso pastor de ensino ali da One, no geral também ajuda no pastoreio, mas está com foco agora nessa conversa particularmente de missionário aqui. Hoje a gente vai falar também do novo Ministério de Missões aqui da Juventude, que está saindo aqui nessa conferência. Mas vamos conhecer aqui o nosso convidado da tarde aqui, que veio nos abençoar, trouxe uma mensagem muito impactante aqui na conferência. Luca, seja bem-vindo, pai da Alice aqui, pai babão. Pai babão, não, tem que mostrar a foto dela. Estou aqui, estou mostrando a foto dela. Pai babão, a gente acompanha ela. Ela é linda porque ela é a cara da mãe dela. Tomara que a minha seja também, que tá chegando aí. Vai ser a cara da mãe. É tudo certo, né? Lucas, seja bem-vindo. Muito feliz, obrigado por nos receber. Sei que você tá numa correria aí, eu vi no seu Instagram que você pregou em um monte de lugar nesse carnaval aí, e a gente é o último aqui, a última parada, né? Com chave de ouro aqui com vocês, que feliz demais. Feliz demais. Como é que tem sido esse período aí pra você de temporada de carnaval aqui com a gente? É sempre muito especial, né, vir no Brasil. Todas as vezes que a gente vem pro Brasil, a gente vem... tem um desafio de levar a mensagem e tal, mas também você vem se recarregar, né? Ver o que Deus está fazendo aqui, saber que continua e está acontecendo e levar para fora. Então, eu às vezes eu me sinto como esse cara que fica levando um jornal de um lado para o outro. Eu vou da Inglaterra, trago o jornal para cá, as notícias estão acontecendo aqui, vou daqui, levo o jornal para lá e falo o que está acontecendo. Fico assim, fico levando essas notícias do que Deus está fazendo pelo mundo. E foi muito especial ver o Brasil está passando por um momento muito especial mesmo, assim, de gente se voltando para a missão, sabe? Essa conversa tá na mesa. E agora aqui, vamos falar sobre isso. Para mim foi impactante a gente chegar, porque realmente, sim, nenhuma das outras viagens que eu tenha feito nos últimos tempos foi tão focada em missão quanto essa, assim. As conversas, nem eu trazendo a conversa acontecendo mesmo, tá? Então você vê que esse é um assunto que tá na pauta da igreja brasileira. Então isso é glorioso demais. Pastor Pedro, gentilmente chamado de Pedrinho. E aí, Pedro, o que você está achando da conferência? O que você achou da palavra do pastorzão? Essa conferência está sendo legal demais. Desde de sexta-feira, assim, o mover de Deus está um negócio absurdo, né? E o que eu acho muito massa, Luca, e eu acho que é isso que está acontecendo, né? Você pega Atos 1:8 lá, né? Não saem de Jerusalém até vocês serem revestidos do alto. Eles estavam na conferência deles, né? Se revestindo e tal. E o que eu acho que está acontecendo no Brasil é isso, né? A galera está tendo encontros com o Espírito Santo, Deus está movendo, isso é claro, né? Mas aí essa galera precisa ser enviada, né? Precisa ser enviada. Eu vejo que Deus está despertando isso, e ter gente que nem você aqui trazendo essa mensagem, inspirando. Você terminou, a gente estava comentando aqui com uma frase muito forte, né? Se você tivesse os recursos, né, todos os recursos à sua disposição, o que você faria para Jesus hoje, né? Então, cara, foi bênção demais, obrigado. Feliz, muito feliz. Amém. A gente está contando aqui nos bastidores sobre os projetos missionários que a gente está tendo aqui, e nós, como juventude, tá? Falo especificamente da juventude porque é onde a gente está vivendo aqui. Cara, a gente está com um celeiro muito grande de missionários, assim, de adolescente que você vai conversar. A gente tem, por exemplo, uma escola Telos de missão aqui, que é 1 ano que a galera fica imersa lá em missão. E a gente chega para perguntar para os adolescentes que estão ali no terceirão ali, e aí, o que você quer fazer de faculdade dele? Não sei, ano que vem eu vou pro Telos. Ano que vem eu vou fazer missão. E, cara, a gente sabe que quando o cara vai ficar imerso 1 ano em missão, dificilmente o cara não vai seguir com isso. A não ser que o senhor, né, seja muito específico nele. Mas eu conheço várias pessoas que foram pro Telos, foram para outras escolas missionárias que fazem esse projeto. O cara fica estragado por todo o resto, né? Vai lá, vai pro Dunamis lá, enfim. Eles perguntam, por que você prega o evangelho? Ela fala, porque eu não tenho mais nada melhor para fazer da vida. Cara vive missão 24 horas do dia. E a gente quer saber, cara, de você, porque você foi lá para Londres, você contou um pouco da sua história ali na pregação, se quiser compartilhar aqui com a gente também. Porque eu sei que lá em Londres o negócio, ele tá... Não sei como é que tá, se é ateísmo, se é um povo meio agnóstico, se é um povo que, sei lá, católico talvez, né, tenha muito forte ali.
que você tem vivido lá em Londres? O que você tem comparado? Porque, assim, não querendo puxar a sardinha pro Brasilzão aqui, Sim. mas eu comentei com um dos pastores aqui que eu fui pra uma igreja lá em Sacramento. Comentei com o Vini do F-Hop. E eu cheguei lá e eu falei, eu sou do Brasil. E eu falei, putz, esse cara vai falar de Neymar, de carnaval, de futebol dele. Cara, eu fiquei sabendo muito de um avivamento que vocês estão vivendo lá. Então, assim, eu falei, cara, mas não tá sendo meio que global isso? Não. Como é que tá lá na Inglaterra? Cara, o que você tem assim, vivido lá, você e sua família? Falando primeiro do Brasil, realmente o Brasil tem uma coisa diferente acontecendo mesmo. Você percebe, você de fora vê Deus levantando os missionários e o que está acontecendo aqui é diferente. Então lá não acontece na mesma proporção, mas está acontecendo também. E o que você percebe muito na Inglaterra, porque a gente tem que falar dependendo da geração. Nas abordagens, nas conversas, o que a gente percebe na igreja é 40 para cima, parece que é uma geração que foi a geração que se apostatou mesmo, negou o Senhor, sabe? Já aquela geração que, consciente do cristianismo, talvez não do evangelho, mas consciente do cristianismo, assim, decidiu não. E foi onde as igrejas se esvaziaram, as igrejas começaram a fechar. Então, foi isso. A geração de 20 para baixo está completamente aberta. Que legal. Completamente aberta. Assim, aconteceu uma coisa interessante, para você ver como isso está funcionando. Nossa igreja está localizada num lugar muito turístico em Londres, que fica bem no centro de Londres, em Bank. Então, no domingo, passa turista do mundo todo. E na hora do louvor, cara, entra gente sem parar, os turistas. Eles acham que é show. Eles falam, nossa, que show bonito. Tem que pagar ingresso. Eles nunca imaginam, é verdade, nunca imaginam que seja um culto. A última coisa que eles esperam é que seja um culto. Então, a gente tem nossa equipe de evangelismo ali que fica falando, não, entra aí e tal. E depois conversa com eles. Então, uma pergunta que a gente sempre faz para quem entra é, você já ouviu do evangelho? Porque a gente quer te explicar o porquê que nós estamos aqui. E acontece por conta do evangelho. Então, eu estando na porta, nas vezes que eu estive na porta, eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu sei o que é evangelho. Cara, que loucura. Cara, é muita gente. Muita gente. E aí um dia, a gente estava lá na porta, estavam 2 adolescentes, no mesmo domingo isso aconteceu. Eles estavam tirando foto na rua, a gente falou, já tirou foto de um culto de domingo? A gente fala, Sunday Service? Eles nem sabem o que é isso. Nunca vou. Entra aí, tira foto. Não, o que tá acontecendo? Pode entrar? Entra, tira foto. Aí os moleques entrou, ficou lá uns 20 minutos lá dentro, saíram. Falou, cara, a gente tá gostando muito, mas a gente tem que ir porque a gente vai encontrar um youtuber que tira foto e tal. A gente veio pra isso, a gente é do interior da Inglaterra. E eu percebi que um dos meninos era oriental, só que criado na Inglaterra, pelo sotaque, o inglês dele. Sim. E o outro inglês mesmo. Aí eu perguntei pra eles, eu falei, cara, você já ouviu falar do evangelho? You ever heard the gospel? Aí o oriental falou assim, o evangelho, ele não conseguia, nunca ouviu a palavra gospel. O cara não conseguia. Ele falou, o que é isso? Eu falei, você nunca ouviu? Ele falou, nunca ouvi. E eu comecei a pregar, pregando o evangelho pra ele. Ele falou, é isso. Aí o cara começou a fazer um monte de perguntas, você via o olho dele brilhando assim. Aí o amigo dele falou assim, cara, eu sou cristão, minha família é cristã, mas eu nunca ouvi o evangelho assim também. E aí a gente ficou ali um tempão. Eles foram num outro culto das 5 da tarde, acabou indo no outro culto das 5 da tarde. Eles moram no interior, mas até hoje a gente conversa com eles estão juntos lá. E aí, assim, a geração, 16 anos, aberta, nunca ouviu o evangelho, curioso, quero saber. Isso no início do culto. Final do culto, tá passando uma senhora na porta da igreja, tô na porta, ela pergunta, o que é isso? Falei, é um culto. E uns jovens. E aí, você é acostumado com o Brasil, uma senhora na porta de uma igreja, vai falar, glória a Deus, né? Que bênção, meu filho. Tantos jovens seguindo ao Senhor. Ela falou, posso entrar? Eu falei, entra, fica à vontade. Ela entrou. E eu fiquei lá fora e vi que ela não saía. Eu falei, deixa eu ir atrás dessa mulher. Fui atrás dela, cara. Ela tava lá dentro, séria mesmo, assim, olhando pra todo mundo, olhando assim. O que é isso daqui? Eu falei, é um culto. A gente vem aqui adorar o Senhor. Não acredito que eles estão fazendo a cabeça de vocês. Sério? Sério, é desse jeito. Agora é a hora de vocês falarem. Você não pode deixar eles fazerem a cabeça de vocês. Eu falei, não, senhora, mas deixa eu te explicar. A gente vem porque a gente gosta. Ninguém tá obrigando, não. A gente gosta de Jesus. Mano, que loucura. A mulher brava. Ela falou, não acredito. E saiu brava da igreja, cara. Pra você ver a diferença. Então isso acontece. Das gerações que das você gerações. Falou. Você fala com uma pessoa mais velha, se ela não é cristã, ela é opositora mesmo. É bem difícil, cara. Mas você fala com um jovem, mano, é aberto, curioso, é assim, muito. Esses dias eu tava em um dos evangelismos, tava um cara lá,
Eu fui conversar com ele. Na hora que eu fui conversar com ele, eu falei, mano, você já ouviu alguma boa notícia hoje aí? Aí o cara falou, boa notícia? Quase ninguém, não tem mais notícia boa nenhuma. Eu falei, cara, tem uma notícia muito boa pra te contar, cara. Aí ele tava acendendo o cigarro dele, parou assim pra me ouvir. Aí eu falei, ele falou, que notícia é essa? Eu falei, Jesus tá vivo, cara. Aí ele olhou pra minha cara e deu um sorriso. Cara, olha isso, você não espera isso na Europa. Ele deu um sorriso e ele falou, Jesus tá vivo? Essa é uma notícia muito boa mesmo. Ele falou, cara, minha mãe é católica, mas eu nunca parei pra pensar que Jesus tá vivo. Cara, obrigado, me deu um abraço. Falou, bom saber, mas Jesus tá vivo. Cara, olha a receptividade. Olha isso, cara. Você nunca imagina que na Europa você vai ver dessa forma. E aí nós temos tido as reuniões. A igreja é uma igreja muito jovem. Esse ano, graças a Deus, 38 pessoas já foram batizadas esse ano, jovens. Filho de muçulmano. Porque na Europa, assim, na Inglaterra tem muito... o pai é muçulmano, a mãe não é. Tal. E aí o filho nasce meio assim. Tem os muçulmanos seculares também, sabe? Muçulmano que não é praticante. Então, filho de muçulmano. Filho de bruxo, gente que faz magia aqui, não sei o que lá, gente que não era nada e ouviu e viu um vídeo na internet, apareceu na porta da igreja, gente que entrou no culto no domingo e se batizou, e jovem acontecendo assim. Então, no domingo tem 5 cultos já, e passam ali, 4 cultos, isso, 10, 5 cultos na semana, 4 no domingo. Aí passa lá de manhã de 400 a 500 jovens por domingo, mas para mim o que mais especial que está acontecendo lá é uma reunião de oração que a gente faz em parceria com mais outras 2 igrejas, que a gente faz uma igreja chamada Saints em Hackney. Essa região de Hackney é uma região muito violenta de Londres. E essa igreja era um ponto de tráfico de drogas e uso de drogas pesado, heroína. O local. O local, porque era um prédio antigo, velho, um jardinzão, e não tinha igreja, era um prédio só, como muitos que tem lá. E os caras usavam heroína, pesado, crack. Droga pesada mesmo. Pesado mesmo, droga pesada. E aí esse pastor foi lá, um jovem pastor também, há 10 anos atrás, e hoje é uma das principais igrejas ali. E nós fazemos uma reunião de oração numa sexta-feira do mês. Nem todas são todas as noites, mas por termo a gente faz uma noite toda. Então a cada 3 meses tem uma noite toda. Mais de 1000 jovens vêm pra reunião e ficam a noite toda orando, cara. Uau. Cara, Isso em Londres. linda, então assim, não é a proporção do Brasil, mas também não tá acontecendo nada, entendeu? Exatamente. Porque tá acontecendo. Bom, a semente está sendo plantada. Tá. Nesses 2 meninos que apareceram ali para tirar foto, Sim. alguma coisa tocou neles. E o Pedrinho também tem bastante experiência com missões, assim. Eu não lembro se você chegou aí para essa parte da Europa ali, Pedro. Fui. Foi? Conta um pouco das suas experiências também. O Pedro vai bastante pro Nepal, né? Índia, quase um indiano, já um cidadão da Índia. Mexendo na já. cabecinha, assim, né? Cara, não, eu fui já tava até comentando com o Luca no almoço, né, pra Holanda, pra Suécia, pra Alemanha, fui pra Londres já também, mas não foi tão focado em uma viagem missionária ou evangelística ali, mas só que tem uma coisa e eu queria até ouvir você mais sobre isso, assim, Luca, que me chamou muita atenção, né? Quando as pessoas pensam aqui no Brasil sobre missões, a gente tem um estereótipo, né? Estereótipo de alguém que vem vestido diferente, falar lá na frente do culto. Daí tem a ver com o que você pregou hoje. Que difícil, só história triste, né? E tal. E aí isso gera uma desconexão com o jovem e a missão. E aí, estudando a história do cristianismo, você vê que a evangelização no mundo começa ali na Ásia, em especial, por exemplo, Turquia, norte da África e tal. E quando a igreja parou de dar atenção ali, foi migrando, os crentes foram migrando, e hoje aquele local é um dos locais mais não alcançados do mundo, né? A Turquia tem menos de 2% de cristãos, não tem potencial por si só de evangelização, né? E a preocupação com a Europa, que o pessoal fala, é justamente isso, né? Justamente de o que vai acontecer com o cristianismo lá e tal. E aí tem muita gente que se pergunta, mas por que fazer missões na Europa e não ir para a África, para a Ásia e tal? Mas aí você vê toda a secularização, o que está acontecendo, jovens, né, inteligentes e tal, que não sabem o que é o evangelho, né? Cara, fala pra gente então sobre missões e Europa, e qual que é o papel do Brasil, a responsa do Brasil em relação a isso. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, cara. Cara, eu acho que hoje, em todos os movimentos que nós estamos percebendo na Europa, você vai falar Descend, Revival Europe, as igrejas, hoje nós estamos numa igreja anglicana, no centro de Londres, sempre tem um brasileiro envolvido. Tem um brasileiro chave nisso tudo, cara. É impressionante como Deus levantou o brasileiro. Na igreja que nós estamos, nós somos 400, 500 pessoas. Somos 13 brasileiros só. Mas todos estão engajados.
Todos os brasileiros, ninguém vai lá só para ver o culto, não, cara. Todos eles estão engajados, estão fazendo parte da missão, estão envolvidos. O Brasil e a igreja lá fora está percebendo isso. Está percebendo assim, o brasileiro vem realmente para servir, para trabalhar. E está dando posição, por exemplo. O co-pastor da igreja hoje é um brasileiro. Da nossa igreja ali. Ele foi líder de uns movimentos de adoração maiores da Inglaterra por 5, 6 anos, New Wine. Então, assim, posições que o Senhor está colocando na mão de brasileiros e está sendo recebido pela igreja europeia, de perceber que o brasileiro tem uma capacidade, uma unção, um preparo para isso. Então nós estamos lá. E a missão na Europa, cara, não é uma missão simples. A missão na Europa é a missão mais cara do mundo. É complicado você fazer missão. Por isso que não dá só para o missionário pensar assim, vou ser integral na missão. Né? Tipo assim, a integralidade da missão, no meu ponto de vista, trabalhando na Europa, é o seguinte: eu faço de tudo. Não é eu não faço nada para pregar, eu só prego. É eu faço de tudo para pregar. Entendeu? Essa é a integralidade que eu conheço. É difícil você conseguir alguém, eu só estou ali. Não, você faz de tudo, cara. A gente trabalha, a gente faz de tudo. Tudo que a gente consegue fazer, a gente faz para conseguir pregar. Então hoje lá nós temos ações, café, tem empreendimentos, o missionário está trabalhando no café, está lá. Eu mesmo trabalhei no café na Inglaterra, minha esposa trabalhou no café na Inglaterra, tanto para conseguir recursos para poder estar lá, quanto para poder também ter contato com as pessoas ali. Perfeito. Então nós acreditamos em conseguir gerar esse ecossistema missionário, onde você consegue, tudo que você faz envolve a missão, mas não necessariamente tudo é a missão. Tudo que você faz envolve para que a missão seja feita. Perfeito. Mas não necessariamente assim, eu só estou fazendo isso. Não. Você vive, e principalmente no mundo secular, se você não tem esse contato para fora da igreja, é bem possível que você entre numa bolha. Esses dias eu estava conversando com um casal, ele falou assim, cara, eu sou barbeiro, minha mulher é tatuadora. E a gente se converteu e a gente quer deixar tudo para seguir a Cristo. E eu falei assim, cara, glória a Deus, mas eu vou te falar um negócio. Se você deixar hoje a sua profissão e a sua esposa também, você vai perder o contato com o mundo e você vai ficar alienado e você vai ser engolido só pelo que o mundo religioso vive, o mundo cristão vive. Porque dentro da igreja tem muita coisa para fazer, mas você vai perder o contato lá fora. E outra, eu falo assim, se você quer fazer missão na Europa, cara, você precisa ter uma profissão. Você precisa vir com uma profissão para conseguir. Não tem como você estar numa cidade como Londres e não ter uma profissão. Primeiro, ninguém vai te ouvir. O que você faz da sua vida? É uma conversa normal. As pessoas não têm. O que você faz da sua vida? Sou missionário. Eu sei, mas o que você faz da sua vida? Uma coisa que a gente conecte, uma coisa que a gente se conecta, entendeu? É claro, o que conecta, como você fala com a pessoa, como você conecta com a sociedade. E na Europa é dessa forma. Então nós precisamos assim. É diferente, por exemplo, do cara que vai para a África. O cara que vai na África, talvez, nos lugares que nós já estivemos, não existe nem a possibilidade do cara ter um trabalho, entendeu? Porque nem os caras lá têm trabalho. Então é uma outra tipo de ação, é uma conexão diferente. No mundo, na Europa, é assim. Agora, a dificuldade, né, quando as pessoas falam da dificuldade, é mais fácil no lugar, é mais fácil no outro lugar. Eu, com a minha experiência missionária, acredito que, cara, o problema não é um mundo frio. O problema é a igreja fria, sabe? Então, se você vai para o mundo morto, o mundo tá morto mesmo. Então, para mim, não tem a diferença África e Europa. A diferença é o seu coração, você está ali para fazer a obra, seu coração está queimando, você está ali, vai acontecer, prega o evangelho, deixa as coisas acontecerem, sabe? E Deus faz. E assim, você, além de estar pregando lá, ser pastor, pastorear os jovens, ser missionário, ajudar com a venda de café também, ajudar, ter ali você trouxe algumas roupas aqui também, né, para que provavelmente os recursos sejam para a missão também, mas você também tem uma banda. Uma banda. Lucas, tem gente que quer saber o que é isso aí, cara. O que você vai fazer em pub ali, tocar pros caras. E aí, quer explicar pra gente? A gente quer muito saber, cara, essa estratégia. Cara, assim, como eu falei, a gente faz tudo para conseguir pregar o evangelho. Então hoje no Brasil, a gente tem a nossa base aqui, a Hype, que é a nossa equipe que faz o Overmission acontecer, que faz a outreach, as viagens missionárias acontecerem, que produz o nosso material, os filmes, os livros, todas essas coisas que nós fazemos, engajamos. É esse ecossistema missionário que a gente falou para você, para que a missão aconteça. E lá na Inglaterra,
também nós precisamos encontrar ferramentas para alcançar as pessoas. E aí, eu tô falando para você, por exemplo, sobre uma pessoa que é tatuadora e barbeira e tá no mundo secular. Não é o meu caso. Eu tô completamente envolvido no mundo cristão. Sim. É o que eu faço o tempo todo. Eu sou, assim, eu tô na igreja, tô ensinando na igreja, estamos fazendo discipulado, estamos treinando pessoas, estamos indo pra missão. Esse é o meu caso. Então, eu percebi a minha desconexão com o mundo. Eu realmente me desconectei do mundo. Por quê? Porque eu tô muito mais focado preparando missionários para alcançar o mundo que realmente alcançando o mundo. Porque é o toma. Então, a banda surge como... diante de Deus, falando para vocês como amigos, um suspiro no meu espírito para falar, meu Deus, estou falando a língua desses caras, eles estão me ouvindo pregar o evangelho, sabe? Eu tô alcançando, porque é ali que realmente quero estar. Sei que existe uma necessidade aqui, que nós estamos preparando e treinando e discipulando, mas é ali que o meu coração pulsa, que bate ali mesmo. Então a banda veio, e eu tenho o nome dessa banda desde os meus 19 anos de idade, sempre sonhei. Eu nasci nos anos 90, então qualquer jovem dos anos 90 sempre quis ter uma banda. Né? Eu achei que nunca ia acontecer. Pedrinho era um rockstar também. Mas você tava junto lá, mano, na banda, pô. Então, aí, tá vendo? Eu achei que nunca ia acontecer, porque eu não toco nada, assim, arranho um pouquinho de violão, mas arranho mesmo, não é humildade não, é sinceridade. E eu escrevi umas músicas sempre, mas achei que nunca ia acontecer. E aí, lá na Inglaterra, agora... A gente conhecia o Pedro, que é um parceiro que está no ministério. O cara é um músico incrível, tem todos os equipamentos, produtor e tal. E eu falei, Pedro, cara, vamos alcançar o mundo perdido, velho. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma banda de rock. E ele falou assim, se você é louco para fazer, eu também sou, então vamos. E Londres ali é um berço do rock também. Não, né? então, e aí a gente começou a banda, escreveu as músicas e graças, assim... Ao Brasil, e isso é muito importante. Se você está vendo esse podcast, eu conto com a sua ajuda nisso. Graças ao número que o Brasil nos dá, por exemplo, a gente falou para os caras, gente, segue a nossa banda no Instagram. Porque os pubs viram, esses caras têm seguidor, eles falaram, não, então eles têm público. Então olha só, cara. Então venha, né? Exato. Queremos saber quem que são esses caras. Exatamente. Né? Porque senão você só chega lá, tem um monte de banda que tá lá. Tá bom. Legal. Mas e essa ferramenta, é claro, o favor de Deus... abriu as portas do pub. Então a gente tocou uma vez, era uma quarta-feira, na semifinal da Eurocopa, que era o pior dia do mundo que o cara podia dar pra gente tocar no show, mas ele deu, e a gente conseguiu vender 60 ingressos, aí o cara deu um sábado pra nós, e aí lotou a casa e tal, e evangelismo, e todas as vezes que a gente vai pro pub, a gente leva uma equipe, e é uma coisa assim, cara, a equipe tá ali, você fala, mano, você tá curtindo o show, ninguém faz ideia o que você é, e aí você vai traduzir a música pro cara. Tipo, você sabe o que esse cara tá cantando? Porque a nossa música não é explícita, a não ser tem uma que no final a gente quebra tudo. Mas durante ele fala, olha, ele tá falando sobre isso, isso, isso. E eu também do palco vou jogando as iscas. E a nossa equipe chega na galera durante o show e depois do show e prega o evangelho pra eles mesmo assim. E aí as portas foram se abrindo. Aí a gente tocou nesse pub no Brasil. Nós tocamos aqui também depois de Overmission, e a ideia é levar nossa galera, e o que a gente fez no Brasil foi muito interessante. A gente alugou uma casa de show no Inferninho, em São Paulo. É assim, um lugar... Brother, na hora que eu tava chegando lá, eu falei, meu Deus do céu, o mundo tá perdido mesmo, o mundo perdido. E a gente tem a nossa galera que foi conosco, que conhece a banda, conhece a gente, e a gente separou uns convites VIP. E pra dar uma pulseira pra galera da rua. Você quer assistir um show no camarote VIP? E aí levava esses caras. E quem entrasse com essa pulseira, a gente sabia que era alvo pra pregação do evangelho. Que assim, massa. Entendeu? Então o cara nem imagina um show de rock que tá acontecendo e, cara, pregando. Só que a pregação do evangelho acontece mais ali, a nossa galera conversando. Entendeu? O show é assim, a gente começa o show orando, eles nem fazem ideia que nós estamos orando, mas estamos orando. E aí a gente vai levando a mensagem, pregando, mas assim, construindo para que a nossa galera no chão consiga, e depois a gente vai conversar também com os caras, sabe? Então... E aí isso vão abrindo as portas. Aí desse show a gente foi para um outro, que também Deus deu favor assim com os caras, e os caras falaram, cara, descobriu que eles são cristãos. O cara falou, meu, a minha família é cristã também, nunca vi crente igual vocês. O que é isso? Cola com a gente. E agora a gente vai tocar no maior pub de Camden Town. Camden Town, pra vocês terem uma ideia, é onde nasceu o movimento punk do mundo. Era o bairro da Amy Winehouse. Nossa. É a galera pesada mesmo, assim, droga, loucura, rock and roll. E agora nós vamos tocar nesse pub que chama Underworld, que chama Submundo. É um pub dark, pesado mesmo, cara. E nós vamos tocar no dia 4 de outubro lá com essas outras bandas que não são cristãs,
que é o que a gente quer mesmo. Caraca, a gente hein? quer vir fazer isso, tá no meio desses caras e conseguir pregar o evangelho para eles. E é assim. essa equipe, né? Tá vocês em cima do palco e os missionários ali Exatamente. embaixo fazendo É o que a gente serviço ali faz. também. É o que a gente faz. E vai acontecendo. Tem um negócio massa, né, que a gente, quando ensina aqui, por exemplo, nas escolas sobre evangelismo, a gente fala que você tem que ir de small talk, né, que é tipo, conversa simples, coisas em comum, achar coisas em comuns para pessoa, para aí você ir para uma conversa mais profunda, aí você ir para uma conversa espiritual para conseguir alcançar o cara. Exatamente. E às vezes as pessoas não entendem, mas banda, rock, como assim usar isso? É exatamente a mesma coisa. Eu tô entrando na cultura, falando de um jeito que as pessoas estão entendendo para elas se divertirem, legal. Mas só que aí você tem gente lá que tá traduzindo a música e falando num nível mais profundo, para ir engajar numa conversa espiritual e aí levar o cara. Então, né, você já teve questão de gente do mundo cristão resistir um pouco a essa ideia? Meu Deus do céu. Sério? Eu acho que isso é o tempo até hoje. Tem muita gente que não. Quando a gente fez o primeiro show que a gente fez depois de um overmission, a galera destruiu a gente. Ficamos muito cancelado, cara. Muito Sério, cancelado. cara? Muito mesmo. Eu já ouvi gente falando, mas eu também já conhecia essa estratégia, porque eu já ouvi você falando de um dos vídeos. Mas, cara, que incrível essa estratégia. E é uma estratégia que a gente tem aqui, às vezes, brasileira, né? Futebol é isso. A gente chama a galera pra jogar futebol e a gente faz ali a oraçãozinha no final e tudo mais. Cara, é questão cultural. Não adianta. Lá na Inglaterra, o negócio é rock, cara. É música. A galera curte música. É mesmo, e eles vão sem conhecer banda. Por exemplo, nessa noite, chegou um cara assim, ó, pra você ter uma ideia. E uma coisa que a gente tem que contar também é o poder do Espírito Santo em ação, né? E essa é a parte mais divertida, porque acontece coisas que você não tá esperando. Aí entrou um casal, cara. E eu no final, a mulher dele veio falar comigo e falou assim: não sei, é diferente, eu nunca dancei tanto na minha vida, o que vocês têm? É muito curioso, assim. Aí o cara chegou e falou assim: a gente tava em um outro pub, não gostei da banda. Ele falou: eu já tive banda, não gostei da banda. Eu tô passando aqui embaixo, eu ouço a música de vocês, eu entro. Ele falou assim: mas o que vocês fazem? Porque o cara com o olho cheio de lágrimas, cara, tava tocando aqui dentro, dentro de mim, cara. E aí, velho, aí você... Mano, que loucura. Dá uma palhinha. É isso, é graça. E o nome da banda do Holy Ghost Madness, que é essa parada assim, é a loucura do Espírito Santo. A nossa expectativa é essa. Eu quero ver gente entrar lá, cara, com cicatriz no corpo, e a cicatriz sumir. O cara fala: o que aconteceu nesse show? Sabe, o cara é viciado e ser liberto. Porque Deus pode fazer todas... Eu vi isso acontecer em culto. Eu vi cicatrizes desaparecer em culto. Por que não pode desaparecer num pub? E você tem alguma história assim, Luca, que tipo, de gente que foi tocada mesmo ali, você desceu pra orar na hora e tudo mais, enfim, Cara, algum testemunho a gente, semelhante assim? Eu contei agora no culto aqui, né? Nesse último show que a gente fez, tem um final, uma música que a gente canta que a música chama Stupid Liar. É um nome... o cristão talvez não colocaria o nome, mas a música não é pro cristão, essa é a parada, sabe? Às vezes o próprio cristão pensa assim: uma banda cristã. Não é, a música, a gente tá denunciando o mal, falando a língua ali do mal, e é isso que a gente quer. A gente quer falar com esses caras. A gente não quer ter uma banda famosa para fazer tour com os cristãos, não é isso que a gente quer, sabe? É uma ferramenta evangelística, e é para pro mundo perdido. E nessa música a gente, é um diálogo meu com o diabo. E eu falo assim: quem que tá falando? Aí o diabo fala: sou eu. Eu falo: o diabo é um mentiroso, eu não tenho medo dele, não. Eu falo assim e tal. E aí chega uma hora que eu fico: o diabo, que mentiroso, estúpido. Fico cantando essa música um tempão. E a galera ouviu o show todo de rock, chega nesse final, e de repente elas estão cantando e dançando essa música. E aí, no refrão da música, eu falo: eu venho no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Eu venho no nome de Jesus. E eu canto várias vezes. E é uma parte que eu tô ali. Eu venho: I come in the name of Jesus. E aí, cara, é essa hora que eu vou pra cima da galera. E aí tinha esse cara, que ele tava o show todo ali, eu vendo ele se batendo e tal, e rock and roll, e a amiga dele Roda doida. E eu comecei assim, o cara tava no show de rock e eu fui cantando pra cima dele. Porque, cara, nesse show em específico, como era um lugar menor, não tinha palco, era junto, eu ficava cantando olhando pros olhos dos caras. Então meu coração tava assim, quebrado. Mas é loucura, assim, no meio do show um cara tentou me beijar. É loucura, velho. Assim, é real, assim. Você tá no lugar, o cara veio pra tentar me beijar assim, aí você joguei ele pro lado. Mano, é doideira. Caí, me derrubaram no chão. Realmente, assim, é um lugar maluco. Tipo assim...
Eu não acredito que seja um chamado para todo mundo, entendeu? Mas é o nosso chamado. Então, assim, nós estamos lá para fazer isso. E aí, no final, eu tô cantando esse cara, e o cara foi... Ele começou gritando, aí ele foi ficando em silêncio, olhando pra minha cara, assim, cara. E eu cantando, I come in the name of Jesus, tal. Aí, no final, esse jovem entregou a vida a Jesus no pub, cara. Entregou a vida a Jesus ali. Um outro cara no show também, tava ali. Ele falou, fui pro show de rock, o cara tava depressivo. E no meio, na hora que ele viu a galera no mosh pit ali, se batendo, ele falou que ele sentiu vontade de orar. O cara tá num show de rock e sentiu vontade de orar. E tem um testemunho, até tem um vídeo desse, tá no Instagram. O cara, a voz dele, ele contando no áudio, ele fala: cara, fazia muito tempo que eu não orava. Muito tempo. Nem lembro a última vez que eu orei, mas eu orei. Falei, Deus, me tira dessa loucura da minha cabeça, essa depressão, essa angústia. E na hora que ele terminou a oração, o JP, um dos nossos amigos, que tá na nossa equipe, que é o cara que, assim, eu chego pros caras e falo, mano, você é o cara que mais tem que curtir esse show. Porque é assim que você vai trazer a galera pra perto de você. Então ele tá lá pulando, ele chama todo mundo, ele fica assim. Essa é a ferramenta dele evangelismo, sabe? Ele faz amizade com todo mundo. Aí ele chegou nesse cara e falou assim, mano, o cara é inglês, a próxima música você vai pular comigo. O cara fez essa oração sobre o mosh pit, o JP não sabia, olhou pra ele, foi lá e falou, você vai pular aqui dentro com a gente. O cara aceitou, pulou. Ali rolou uma amizade, ele orou por esse cara. O show era um sábado. Domingo, ele tava na igreja com a gente e tá lá até hoje. Nossa, glória a Deus, cara. Caraca, hein? Então, assim, só que a parada missionária é o seguinte: Paulo fala em 1 Coríntios 9, ele diz: eu me fiz de tudo com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então, às vezes, a gente tá falando de um show de rock, as pessoas querem esperar que a multidão toda se converteu. Aí, como eu queria que fosse a multidão toda, cara. Mas se foi um, eu toco a vida toda lá naquele pub para um se converter. Imagina, entendeu? você vendo esse fruto que todo esse é o domingo da negócio. igreja. Exatamente. Então, assim, é alguns. É uma missão difícil. O cara não tá ali para ouvir o evangelho. O cara não quer isso. O cara, às vezes... Mas, cara, o fruto tá chegando, sabe? Os campos estão brancos. Acontece, as pessoas são alcançadas. As pessoas estão carentes, elas ouvem. Acontece, cara. E você, filho de missionário, como é que o que o Senhor tem falado para você? Eu sei que você tá vivendo muito presente agora. Sua filha recém-nascida aí, com a sua esposa lá em Londres, com vários projetos. Mas o que você entende que o Senhor tem falado para você? Talvez num futuro não tão distante, mas próximo. Você acha que você volta para o Brasil? Você acha que você vai para outro lugar, ali mesmo na Europa, enfim? O que o Senhor tem falado para você? Cara, hoje tá claro para nós a missão que nós temos que fazer a partir da Inglaterra. Né? Começou um movimento aqui no Brasil, Over Mission, que são 12 horas de adoração falando sobre missão. E vai ter ainda esse ano, né? Vai ter em São Paulo agora dia 12 de abril. E a gente tá sonhando em vir para Curitiba também. Aí, ó. Estamos orando por isso. Porque para mim Curitiba tem muito a ver com a Europa, sabe? O Sul tem essa parada. Bastante gente fala, né? Então eu sempre sonhei assim, falei com o Rica, falei, o Sul tem um negócio, cara, os missionários estão prontos para a Europa, porque é um clima parecido, o jeito de ser das pessoas e tal. E aí esse movimento surgiu como um lugar onde a gente se reúne, né? Você falou de Atos 2, que os caras se reúnem, é esse lugar, assim, que os corações missionários se reúnem, gente do Brasil todo, que tá ali, 12 horas de adoração, sem parar, e falando sobre missão, sobre propósito, para dali partir para uma missão. Só que o Over Mission, Deus tem colocado no nosso coração que é mais do que isso, sabe? Mais do que aquela ação aqui. Tem vários braços missionários também para preparação missionária. Então hoje o que nós estamos orando é que para a Inglaterra seja uma base para esse lugar de treinamento missionário para o mundo inteiro. Sabe? Nós estamos orando por isso. Nós fazemos ações aqui no Brasil, nós fazemos escolas, outreach, mas eu creio que Londres tem esse potencial, porque imagina você faz uma escola missionária, na sua escola tem um russo, um coreano, um paquistanês, um indiano, brasileiro, ucraniano, o inglês, e de uma escola você alcança todos os continentes do mundo, cara. Cara, sensacional. Essa é Londres. Londres é esse lugar. Entendeu? Então, se Deus toca aquela cidade, ele toca o mundo inteiro. Não é porque a cidade é mais especial do que as outras, é porque o mundo todo tá lá, todas as nações estão naquela cidade. Eu tava vendo uma pesquisa que Londres hoje é a cidade mais internacional da Europa, né? Pois é. Então, cara, é uma oportunidade muito grande, cara. Que legal. Então, ali a estratégia é
que o Londres seja ali o Nosso o centro de centro. treinamento, exatamente. É isso que nós temos orado. Nós cooperamos com a igreja, nós temos o apoio da igreja ali para isso. Só que a igreja sabe também que eu não sou pastor. Eu sou missionário, evangelista, treinar gente. Então esse é o meu papel ali, estou ajudando com isso. Né? Esse treinamento, esse discipulado. E a gente está orando e sonhando para ser esse lugar, ter esse espaço para conseguir treinar essas pessoas. Né? E agora entender a estratégia de Deus, como vai funcionar numa cidade que ninguém vai para Londres. Assim, vou para Londres ficar 6 meses. Ninguém se banca em Londres 6 meses. Entendeu? Então, como que Deus está pensando ali para fazer missão e treinamento ali em Londres? Então a gente está buscando o Senhor para entender essas estratégias. Amém, cara. A gente tem que, Pedrinho, já que você com seu novo projeto missionário aí, já vamos amarrar essas coisas aí. Exatamente, pô, Luca. Estamos aqui, Cara, tô orando, que legal, tô aqui para mano. isso. Estamos Que aqui legal para te ver isso conhecer. acontecer. E a gente aqui de Curitiba estamos junto também, cara. E a Vamos gente fazer isso aí acontecer, A pô. gente tem esse privilégio mesmo. E eu acho que a gente já se encaminhando para o final, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas a gente tem esse privilégio de te acompanhar pelas redes, de ver você como uma inspiração até mesmo para o evangelismo urbano aqui. A gente tem um ministério que sai, se eu não me engano, todos os cultos. A gente vai para a porta da balada, porque aqui, a rua aqui da igreja, aqui é a igreja, mas se você for mais para trás ali, é assim, umas É o campo. 15 baladas. É o campo uma missionário. na frente da outra. Ali. E os caras se enfiam lá no meio dessas filas de balada e começa. Isso aí. E a gente tem você como essa inspiração. Queria saber de você, qual que foram essas histórias marcantes que você trouxe, que você tem, na verdade, com o evangelismo de rua? Porque eu tenho certeza que o pessoal aqui do nosso ministério está assistindo esse podcast agora. E talvez tenha ali um cara que desanima, um cara que... Cara, eu não sei falar em público, não sei se eu tô só indo e não tô dando certo, eu fico com vergonha. O que você tem para passar para essa galera que o Luca, talvez um conselho que você daria pro Luca no início, assim, e você dá pro nosso cara que tá assistindo a gente aí? Eu acho que uma das coisas que frustra bastante o missionário evangelista é essa ideia das multidões, sabe? Você sempre quer as multidões. Você acha que você vai pregar e são os 3.000 que vão se converter, sempre. Sabe? Quantas vezes a Bíblia narrou que 3.000 se converteram? Nossa, Você entendeu? Quantas vezes isso aconteceu ali, mostra claramente. A maioria dos encontros são 1 a 1. Algumas pessoas. Paulo disse que Paulo estava na sinagoga, alguns o seguiram, e não sei o quê, e Deus foi adicionando e tal. Assim, mas a gente acha que, nossa, para que tenha dado certo, tem que ter sido muita gente. Então, assim, o que me libertou foi que, cara, eu me tornei o evangelista que nunca ganhou alma nenhuma. É o Senhor que ganha todas. Nossa, entendeu? amém, Então eu tô ali para anunciar. A minha alegria está em pregar. Essa é a minha alegria. Porque essa é a minha parte. A minha parte é pregar o evangelho. Essa é a minha alegria. Crendo que o Senhor vai fazer. Mas se eu tomo um não na cara, é alegria tomar um não na cara porque é por Jesus. Você viu? Os discípulos eles se alegravam em ser presos. Nossa, mas por quê? Não está dando certo a sua missão. Você está preso. Mas é por Jesus. Paulo escreveu Filipenses na cadeia lá, o cara tá quase tá morrendo. apanhando. Cara, sua missão não tá indo bem. Cadê o missionário? O cara apanhou ontem e amanhã tá preso. Mas ele tá feliz. Por quê? Porque é por Jesus. Então nós estamos fazendo por Jesus. Sabe? Então eu vou pra rua, eu realmente quero que todo mundo se converta, que todo mundo seja salvo. Só que, cara, a minha alegria tá em estar fazendo por Jesus, tá obedecendo e ser essa voz. É ali que eu encontro alegria. Então isso me libertou, cara. Me libertou de ficar frustrado, que as pessoas não querem ouvir, que as pessoas dão risada na sua cara. E aí você também se abraça, aí Paulo diz, nós os apóstolos somos um espetáculo para o mundo. Então às vezes é isso que nós fazemos na rua, a gente parece uns bobão mesmo. Nossa, vocês acreditam nisso? Pois é, cara, eu sou um palhaço para vocês, você acha que eu sou um bobo, mas é verdade, essa é a verdade. E alguns ouvem. Alguns, sabe? A gente vai para uma viagem missionária e a gente volta contando dos testemunhos. Mas para quantas pessoas nós pregamos? Aí são alguns testemunhos. Alguns. Paulo fez de tudo para contudo para alguns. Então, se a gente perder esse peso de ter que ser multidão para que tenha dado certo e se alegre, cara, em simplesmente estar obedecendo na sua pequena parte e fazer por alguns, isso já te liberta. E no campo missionário como a Europa, você tem que ter esse coração. Porque é alguns mesmo, sabe? Mas de alguns em alguns, as coisas vão acontecendo. Sabe? A gente vem numa igreja desse tamanho aqui e fala, nossa, 38 pessoas se converteram.
38 pessoas se batizaram. Aqui, num culto, no Brasil, isso acontece lá, 38, meu Deus do céu, é demais. Mas tem que ser sempre assim. É os alguns. E de alguns em alguns as coisas vão acontecendo. Então, esse é o conselho que eu dou pra você, realmente. E tem uma coisa também, né, Lucas? Você falou algo assim no culto ali, a gente ressignificar o que é sucesso pra gente, né? Isso eu acho um negócio muito louco, e eu tava lembrando da passagem de Atos 8, né? Do etíope, né? Se você parar pra pensar, Filipe, ele tava em Samaria pastoreando um avivamento ali, né? O bicho tava pegando ali, né? E aí Deus manda ele ir pro deserto, né? E aí tá passando o etíope lá, se converte. Eu tava lendo um livro esses tempos atrás e falou algo que eu achei muito interessante, né? O etíope se converte, é batizado e tal, tudo, né? Não temos mais notícia dele. Até que os primeiros missionários chegam na Etiópia. Já tá. E, cara, eles vão lá e eles encontram grupos de crentes reunidos. Ele, nossa, mas falaram que nunca teve ninguém aqui, né? Quando foram pesquisando, tinha anotado que era, né, um etíope funcionário de Candace e tal, não sei o que tinha levado. Cara, uma pessoa. A gente não entende, né? Pega na fila da balada ali, tá 2 ou 2 meninas, uma quer ouvir, uma vai ouvir. Cara. A outra vai te zoar, a outra vai... Eu vi um vídeo de uma menina pregando numa balada nos Estados Unidos, onde ela falava, enfim, no nome de Jesus vocês vão ser salvos, né? E as meninas repetiam, vamos ser salvos, tirando sal. Só que daí tinha uma menina que tava... Levando assim, a sério. Vestida pra balada e tipo, chorando, assim. Depois foi lá, recebeu oração, entregou a vida pra Jesus. Então, assim, a semente você joga. E essa menina talvez compartilhou com outro, que compartilhou com outro. Imagine o testemunho desse cara que se converteu num show, num pub. O testemunho riquíssimo que esse cara vai ter. Lá em Atos, quando fala que nós seríamos testemunhas, a testemunha, ela é a pessoa, talvez, mais importante ali do caso. A mulher samaritana, quando volta pra lá, pra Samaria, e fala, eu vi um homem que falou tudo sobre mim. Sim. Testemunhando. Eles voltam e falam, a gente veio porque ela falou que você falou tudo dela. Depois eles falam, agora nós cremos, não só porque ela disse, mas porque eu vi. Então, assim, o que vocês têm vivido lá em Londres, por mais que seja uma guerra, talvez, espiritual de ateísmo, você acha que o ateísmo prevalece lá? Cara, hoje em dia o ateísmo já não é considerado algo intelectual. Né? Não. É mais Na Europa é o agnosticismo, as pessoas acreditam que tem, mas não tem. É tem difícil coisa, encontrar né? um jovem que vai falar que não crê em nada. Ele crê em alguma coisa, tem alguma coisa. Já não existe mais essa bandeira do ateísmo tão grande assim. Mas só para dizer essa coisa do alguns, para deixar para você, que eu creio que a gente está falando com gente muito séria. É muito mais fácil você mobilizar as pessoas para ganhar o mundo inteiro. Quando você fala, nós vamos ganhar o mundo inteiro, é muito mais fácil, sabe? Mas a verdade, cara, é que os encontros são pessoais realmente. É para uma pessoa. E não é à toa que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, sabe? E nós temos que ter esse coração. Esse é o coração missionário. É o coração que vai para um, que para um, que encontra um. Isso. Não é só pelo mundo inteiro. É para uma pessoa que está lá, que não é só mais um número. Que é uma pessoa que está lá, que tem uma história, que tem um nome e que Jesus a vê. Assim. Então, vamos. Essa história de um a um, né, cara? A própria Bíblia vai falar do caminho de Emaús, quando se apresenta para 2 dos discípulos, e os 2 têm o coração incendiado pela presença do Senhor. Então, eu acredito que você que está acompanhando a gente, você pode fazer sim a diferença, tanto na sua escola, na sua faculdade, no seu evangelismo de final de culto, talvez. Enfim, eu acho que o Luca, ele tem autoridade aqui, e é um privilégio também ouvir desses testemunhos que você tem nos dado. Para encerrar, Luca Martini, o que você espera para esse ano, para você, para sua esposa, como um casal missionário lá em Londres? Como é que a gente pode estar orando por você, cobrindo você em oração, sua família? A gente espera trabalhar muito. Tem muita coisa para fazer. Graças a Deus, assim, a nossa filhinha veio com mais um presente de Deus mesmo, assim. A gente quer que ela cresça sabendo que os pais dela vivem por algo maior do que conforto, do que qualquer outra coisa. Não é hora de parar, é hora de se entregar ainda mais, né?
E a gente quer ver isso. A gente quer alcançar essa geração, preparar, fazer o que for possível, encontrar as pessoas certas, ser uma conexão para aquilo que Deus está fazendo no mundo, saber que o corpo de Cristo se move e a gente tá junto nisso. Então ore por nós, ore pela missão. Ore pela missão. O cara, ele tá aqui pra falar que ser missionário em Londres nem sempre é fácil, né? Não sempre. E os caras falam, mas ser missionário em Londres é fácil, né? Tá aqui a prova viva de que existe uma batalha espiritual em Londres e a gente tem que cobrir essa família em oração. Com cara, certeza. Privilégio falar com você, de verdade. O privilégio é nosso. Pedrinho, sei se você tem... Privilégio, Zé, Pedrinho, obrigado. É com vocês, é bom demais. Obrigado. Pô, Luca, que prazer, cara. Eu já fui edificado pelas conversas antes, ali atrás, antes de a gente subir, né, você pregar. E obrigado mesmo, mano, por vir aí nos inspirar. Vamos estar orando por ti. E vamos estar conectando aí, irmão. Isso aí, vamos trabalhar junto. É isso aí. Vamos alcançar o mundo para Jesus. Amém. Amém, gente. Então, fica aí com os nossos outros podcasts. Não deixa de assistir a gente aí, nosso último dia de conferência. E a gente volta depois com mais convidados, tá bom? Compartilha esse podcast com quem você acha que precisa ouvir isso também. E até a próxima.